Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Matheus Torres. E eu, Denise Vilaça. Somos licenciados em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidada a professora Jussara Silva, da Escola Antônio Correia de Araújo. O podcast de hoje vai ser da área de natureza e o assunto será Relações Ecológicas, parte 1. Olá, pessoal. Sou a professora Jussara e sou professora de Biologia, especialista em oceanografia. Estou aqui para falar um pouco para vocês sobre as relações interespecíficas. Nas relações ecológicas, nós temos as relações interespecíficas, que são entre indivíduos de espécies diferentes, e temos a específica, que ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Então, hoje vamos falar sobre as interespecíficas, que são as relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Essas relações elas podem ser harmônicas, quando não há prejuízo para nenhuma das partes, e elas podem ser desarmônicas, quando ocorre prejuízo para uma das partes. Então, dentro dessas relações, nós temos o mutualismo, que é uma relação onde os indivíduos eles estão intimamente associados. Eles dependem uns dos outros. É uma relação obrigatória, onde um não pode viver sem o outro. Como exemplo, nós temos os links, que são associações entre fungos e cianobactérias. Temos também o exemplo dos cupins e protozoários, onde os protozoários vivem dentro do intestino dos cupins. Eles fazem a digestão da celulose. Temos também as relações que a gente chama de protocooperação, onde os indivíduos eles cooperam entre si, mas dependem uns dos outros. Como exemplo, nós temos o boi e o anu, que é com os carrapatos do boi. Nessa associação, os dois eles têm benefícios. O boi ele vai se privilegiar. Nós temos a protocooperação, os dois indivíduos, eles cooperam, por exemplo, o boi e o pássaro, onde o pássaro ele é o carrapato do boi. Então ele se beneficia e o boi também beneficia porque ele se livra dos carrapatos. Também temos uma associação chamada de bicalismo, que é quando uma espécie beneficia a outra, ela não tem. Uma espécie se beneficia. Por exemplo, o tubarão e o piloto. O peixe piloto ele fica colado no tubarão e o tubarão ele se alimenta dos restos do alimento do tubarão, o peixe piloto consome. Então é uma associação de comensalismo. Ainda assim nós temos a associação chamada de inquilinismo, onde uma espécie vai utilizar a outra como abrigo, como apoio. Por exemplo, a bromélia, a orquídea, ela fica no topo das árvores apenas para se apoiar. Então, elas não vão causar nenhum prejuízo para outra espécie. Dentro dessas relações interespecíficas, nós temos as relações desarmônicas, onde ocorre o prejuízo para uma das partes. E aí nós temos o amensalismo, que é quando uma espécie inibe o desenvolvimento de outra. Por exemplo, tem fungos que inibem o crescimento de bactérias, eles secretam substâncias que vão inibir esse crescimento. Foi assim que Fleming ele achou a penicilina, né? Através da observação dos fungos e das bactérias. Também temos o predador que mata o outro para alimentar-se. Por exemplo, a serpente, a zebra, todos esses são exemplos de predatismo, onde ocorre o indivíduo ele mata o outro para se alimentar. Também temos o parasitismo, onde o parasita ele suga o recurso dos hospedeiros, salvo algumas exceções. Então, nós temos o endoparasita,
que são parasitas que vivem dentro dos hospedeiros, e também os ectoparasitas, que vivem fora do corpo do hospedeiro. Nessa associação, não é interessante que o hospedeiro morra. Então, o parasita ele vai continuar se alimentando, mas ele não quer que o hospedeiro morra. O contrário do parasitoísmo, que ocorre a morte do hospedeiro no final. Temos também a competição. No caso da competição, ela é sempre negativa, porque duas espécies partilham o mesmo nicho ecológico. Por exemplo, uma espécie exótica. Exótica quer dizer uma espécie que ela não é daquele ambiente, que aquela espécie ela não tem um predador natural e ela vai acabar causando a extinção de outra espécie. Isso é o princípio de Gauss, da exclusão competitiva. E também, por último, nós temos a bivoria, que é um tipo de parasitismo também. São indivíduos que se alimentam de plantas, são os animais herbívoros. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Agradecemos à professora Jussara pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify e nos siga no Instagram, @ondas.saber. Até o próximo episódio!